Pastor Paulo Júnior confessa seus pecados publicamente e anuncia o seu desligamento do ministério. Pastor Paulo Júnior, ele é um pastor muito conhecido, é um pastor reformado, muito conhecido em nosso país, e provavelmente, se você é evangélico, você já viu algum vídeo, alguma pregação dele, alguma denúncia, né? Ele é muito conhecido também por denunciar, por combater heresias, falsos ensinos e por defender o verdadeiro evangelho. Inclusive, ele defende de uma maneira muito agressiva, ele é muito agressivo nas suas pregações, nas suas palavras, nas suas falas, e tinha algum tempo já que ele estava ausente das redes sociais, tinha alguns meses já que ele não vinha postando mais conteúdos, ele que era bem presente, e além disso, de ele estar esse tempo sem postar nada nas redes sociais, tinha muita fofoca, muita coisa nos bastidores do meio evangélico, falando por que o pastor Paulo Júnior sumiu, será que ele está doente, será que ele adulterou? E hoje ele surpreendeu a todos com a confissão dos seus pecados e o anúncio do seu desligamento. Sim, pastor Paulo Júnior caiu, ele pecou, mas não é nenhum pecado moral, não é nenhum pecado, um escândalo para a igreja, digamos assim. E apesar de não ser nenhum pecado moral, o pecado que ele cometeu é um pecado comum e é um pecado pouco confessado. Vamos expor aqui essa situação. Eu acredito que a maior parte dos líderes evangélicos hoje cometem esse pecado, que é o pecado do abuso da autoridade religiosa, é um abuso religioso, né? O pecado que ele vinha cometendo era esse abuso, e ele confessou publicamente isso. Ele foi repreendido pela liderança da sua igreja ali, o presbitério, fizeram uma reunião, repreenderam, ele confessou também, tentou persuadir eles, mas devido com certeza, à opressão que ele vinha fazendo às pessoas, não teve como persuadi-los. E o Espírito Santo também deu sabedoria a todos para eles repreenderem o pastor Paulo Júnior e ele passar por esse momento que é necessário, né? Se ele estava realmente cometendo esse pecado, como ele mesmo confessou, então é necessário que ele viesse passar por esse momento. Ele precisa agora se reconstruir, se refazer, se arrepender de verdade dos seus pecados, né? Ao invés de pastorear o rebanho de Cristo, ao invés de pastorear as pessoas, liderar as pessoas com amor, o que ele vinha fazendo era ferir, oprimir, magoar as pessoas. Isso é algo muito grave. Isso nós não podemos aceitar. Por isso que eu falei que a maior parte dos pastores evangélicos cometem esse tipo de pecado e não confessam. Aliás, nem sequer reconhecem. Eles acham que por conta da sua autoridade religiosa dentro da instituição, eles acham que eles podem sim agir como verdadeiros ditadores dentro da igreja. Eles podem sim impor coisas que muitas vezes, às vezes até a Bíblia não impõe, né? E Jesus enfrentou esse mesmo problema. Jesus também enfrentou essa realidade, para você ver como é que esse é um problema que vinha desde muitos, milhares de anos atrás. Jesus enfrentou esse problema. Os fariseus, eles eram considerados muito zelosos pela lei de Deus. Mas não era somente um zelo, um cuidado em obedecer à lei. Os fariseus, eles eram extremistas. E foi esse extremismo que fez com que os fariseus criassem um monte de regra, um monte de lei, leis fora do que era a lei de Deus, e colocasse essas leis, essas regras em cima do povo, né, que Jesus chamou de fardos pesados, fardos que nem mesmo os fariseus seriam capazes de segurar se eles estivessem no lugar do povo, das pessoas ali. E isso se assemelha muito ao que o pastor Paulo Júnior vinha fazendo, né? Ele é um pastor bíblico, ele é coerente, ele é alguém que defende o evangelho com muita agressividade, mas isso acabou se tornando um extremismo na vida dele. Isso acabou levando ele a fazer com que esse zelo pela doutrina bíblica, pela palavra de Deus, isso se tornasse um extremismo na liderança que ele tinha na igreja. E não podemos fazer assim. E o pastor Paulo Júnior, ele confessou que ele magoou pessoas, ele confessou que feriu irmãos da igreja, e talvez ele tenha ferido e magoado pessoas sinceras, irmãos realmente ovelhas de Jesus. E isso é que não pode acontecer. No afã de talvez levar as pessoas à obediência, ele tenha cometido esse pecado. Aliás, ele cometeu, né? Porque ele confessou e agora se diz arrependido. E muito além disso, é muito provável que para a igreja se reunir esse ponto, é muito provável que ele estivesse liderando com agressividade as pessoas. É muito provável que o domínio, o controle sobre a vida das pessoas estivesse muito agressivo, muito invasivo. Isso não é bíblico. Ao contrário, isso é antibíblico. Nós temos que entender que nós precisamos viver em amor. E o líder, o pastor, o presbítero, o bispo da igreja, o responsável da igreja, ele precisa liderar com amor.
E muito provavelmente o pastor Paulo Júnior estava bem distante disso, por isso que a igreja tomou essa iniciativa, o presbitério ali repreendeu, ele agiu com muita sabedoria, com muita coerência bíblica. Os líderes não são irrepreensíveis, ao contrário, se os líderes pecam, eles precisam ser repreendidos, precisam ser punidos também, como qualquer outra pessoa, e foi isso que a igreja do pastor Paulo Júnior, aliás, a ex-igreja do pastor Paulo Júnior fez com muita coerência, com muita sensatez e sabedoria. Em 1 Pedro 5,2 diz assim: pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneidade, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. De boa vontade, não por obrigação, não com raiva, não com força, nem com violência, mas com amor. É assim que os líderes, é assim que os pastores devem liderar a igreja de Deus. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que ninguém está imune. Ninguém está imune à queda. Todos nós podemos cair. 1 Coríntios 10,12 diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Veja bem, até mesmo no nosso zelo em obedecer a Deus, até mesmo no nosso zelo em defender a verdade, defender o evangelho, nós podemos nisso pecar. Por isso que a nossa referência ela deve ser sempre o Senhor Jesus Cristo, o comportamento de Cristo. Nós temos que buscar aprender mais sobre Jesus, aprender mais com o Senhor Jesus, estudar mais sobre Jesus, para que a gente venha se esforçar a estarmos mais parecidos com Jesus. Porque se nós estivermos parecidos com Jesus, pode ter certeza que nós não vamos pecar. Quanto mais nós nos parecemos com Jesus, mais imune, não imune, mas, como é que eu posso dizer, mais fortes, mais resistentes ao pecado, nós nos tornamos. Por isso, aprenda isso. Se pareça com Jesus, se volte para Jesus. E eu quero deixar uma observação muito preciosa, muito forte, muito importante. Não descarte. Você que já ouviu pregações do pastor Paulo Júnior, você que já assistiu cultos dele, você que viu vídeos dele, estudos dele, não descarte o que você aprendeu. O pastor Paulo Júnior me influenciou muito na minha caminhada de fé. Foi um dos homens que mais me influenciou. Se não foi o que mais me influenciou até agora, foi um dos que mais me influenciou. Muitos aprendizados eu tive com ele, muitos mesmo. E eu afirmo para você, muita coisa do que ele ensina é de Deus, é coerente, é verdade. Por isso não descarte o que você aprendeu com ele. Não descarte nem ele mesmo. Talvez esse seja o momento de nós sermos diferentes, nós agirmos com a diferença com o que ele fez. E nós vamos mostrar essa diferença orando por ele, pela família dele, orando pelo ministério dele, orando pelo casamento dele. É assim que nós agimos com amor. É assim que nós vivemos como igreja. Talvez eu nunca vou conhecer ele pessoalmente, mas eu peço a você, eu imploro a você, ore por ele. E se você quer saber mais sobre abuso religioso ou algo assim, deixa nos comentários. Eu tenho uma experiência muito interessante que pode sim até esclarecer algumas coisas com relação a esse tema. Que Deus abençoe sua vida, e se esse vídeo fez sentido, compartilhe com alguém que eu tenho certeza que pode ajudar mais pessoas.